Chegamos no último vídeo da nossa série sobre o Pentateuco, sobre a Torá, e hoje a gente vai falar sobre o último livro desse grupo de 5, chamado Pentateuco, vídeo número 6. A gente chega ao sexto vídeo com esse vídeo. Fizemos 5 vídeos anteriores, sendo um resumo, um panorama do Pentateuco, da Torá, desse conjunto de 5 livros, e um vídeo sobre cada um dos livros que compõem esse grupo de 5, que é o Pentateuco, sendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio hoje. Então você pode, se não assistiu, assistir todos os vídeos anteriores para chegar até aqui mais inteirado. Hoje, sobre o livro de Deuteronômio, a gente pode começar dizendo que no grego a palavra Deuteronômio, ela tem como tradução segunda lei. Esse é o último livro, como já dito, do Pentateuco, desse conjunto de livros que é a Torá. O livro ele é formado por uma coletânea, isso é um detalhe muito interessante, e é formado por uma coletânea de 3 longos discursos proferidos por Moisés. Eu quero até estabelecer o perímetro e mostrar para você, dizendo aqui para você, onde estão localizados cada discurso desses 3 que compõem o todo do livro de Deuteronômio. O primeiro discurso ele é proferido ao leste do Jordão, na terra de Moabe. A gente vai perceber isso lendo o capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 5, até o capítulo 4, versículo 43. Então esse é o primeiro discurso. O segundo discurso ele é proferido do outro lado do Jordão, no vale da fronteira a Bet-Pior, que se diz assim, não sei se se pronuncia dessa forma, mas esse vai ser localizado, esse segundo discurso, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 44 até o capítulo 11, versículo 32. E o último, ele é proferido na terra de Moabe. Vai estar em Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, até o capítulo 30, versículo 20, esse um pouco mais reduzido, mas sendo assim a gente percebe a composição do livro de Deuteronômio. São 3 longos discursos proferidos por esse Moisés, que estava nessa empreitada junto com todo esse povo que saiu do Egito rumo à terra prometida por Yahvé, o Senhor. Em síntese, esses 3 discursos, eles consistem basicamente em leis para preparar o povo para essa conquista que viria a acontecer da terra prometida de Canaã. Então, esse povo sai do Egito, esse povo tem uma caminhada de aproximadamente 40 anos pelo deserto até chegar nessa terra prometida, e esses 3 discursos que é o conteúdo do livro de Deuteronômio, quase que em um todo, esse discurso ele é o discurso que passa ali como se fosse os últimos conselhos de Moisés, os últimos conselhos do Senhor por meio de Moisés, para que esse povo encarasse essa nova situação, encarasse essa conquista, esse tempo de conquista dessa terra prometida e tão sonhada por esse povo que estava nessa empreitada de tão difíceis circunstâncias. O livro de Deuteronômio, ele conduz o povo a uma renovação da aliança, ou dos temas pactuais das leis, antes da entrada, da conquista da terra prometida. Então, o livro de Deuteronômio é como que até a própria tradução do título, que é segunda lei, traz essa alusão de que o livro de Deuteronômio é como se fosse uma espécie de uma renovação da aliança, como se fosse uma espécie de uma mensagem para refrescar a memória de um povo que ia adentrar a terra prometida. É como se o próprio Deus trouxesse essa mensagem com o intuito dizendo: olha, vocês têm que relembrar tudo que eu ensinei, têm que relembrar os meus estatutos, as leis pactuais, a forma como se relacionar comigo, para adentrar essa terra que eu prometi. Então o livro de Deuteronômio, ele cumpre essa função. Nesse livro de Deuteronômio é notável perceber, por exemplo, também um tom bem mais pessoal de Moisés. Muitos estudiosos até concordam e veem esse livro como as últimas instruções, os últimos desejos desse grande líder que durante quase que todo o Pentateuco e de forma mais
expressiva, começando ali no livro do Êxodo, exceto no livro do Gênesis, ele é tão tido como um personagem tão reconhecido, tão demonstrado, tão especificado que é Moisés, demonstrando tantas qualidades, dilemas, dificuldades. Então muitos veem o livro de Deuteronômio como os últimos conselhos desse homem que foi uma referência tão grande para esse povo nessa empreitada de sair do Egito até Canaã. E talvez seja por isso que no livro de Deuteronômio, realmente, diferentemente dos outros 3 livros, que Êxodo, Levítico e Números, que relatam e tratam muito sobre Moisés, a gente não vai ver um Moisés tão pessoal. Dentro da autoria dos 5 livros que são creditados e são de autoria mosaica, na maioria dos estudiosos concordando como essa autoria mais provável, a gente vai perceber que nenhum se iguala a esse tom pessoal de Deuteronômio. Parece que nós percebemos um Moisés emocionado, desabafando de certa forma no livro de Deuteronômio, demonstrando esse tom bem pessoal. O texto de Deuteronômio também, ele se assemelha muito aos tratados pactuais feitos no Antigo Oriente Próximo. Então, a forma da escrita, a forma como a mensagem de Deuteronômio é passada, quando a gente olha para o contexto do Antigo Oriente Próximo, a gente vê que existe uma ideia de um tratado entre suzerano e vassalo muito bem retratada ali. A gente percebe que a ideia dessa aliança que Yahvé, o Senhor, faz com o povo, se assemelha a esse tratamento de suzerano em relação ao vassalo. Por exemplo, para adentrar essa terra prometida, Deus ele expressa e pede, exige, de certa forma, uma fidelidade. E é demonstrado isso por meio de que, se fossem fiéis ao que Deus propôs, a bênção viria. Se não fossem fiéis ao que Deus propôs, a maldição estaria na vida desse povo. E esse costume, essa ideia de um tratado de suzerano e vassalo era algo muito comum no Antigo Oriente Próximo. Então é como se a escrita de Deuteronômio, ela de certa forma, ela pega muito emprestado que a cultura daquele tempo já tinha como estilo de vida, se assim podemos dizer. E a escrita de Deuteronômio, inspirada por Deus, obviamente, diferente dessas outras escritas e formas de relacionamento que havia no Antigo Oriente Próximo, apesar de tudo isso, ela, para tentar comunicar muito bem com seus leitores, usa esse estilo de linguagem para se relacionar ali com seus leitores, com aqueles que seriam os ouvintes dessa mensagem tão importante que traz o livro de Deuteronômio. O texto de Deuteronômio, ele se assemelha muito a isso. Já em termos de autoria, a gente vai ter muitas evidências internas de que a autoria do livro de Deuteronômio, ela realmente é uma autoria mosaica, ou seja, de que o autor de Deuteronômio é Moisés. Internamente, por exemplo, no Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 ao 5, Deuteronômio capítulo 31, versículo 24, são evidências internas dentro do próprio livro de Deuteronômio que podem nos demonstrar isso. Mas ainda buscando algumas evidências externas de outros livros, dos livros que estão na lista do cânon, que podem corroborar para a ideia da autoria mosaica, a gente vai ver muitas outras referências, como Josué capítulo 1, versículo 7, Josué capítulo 2, versículos 3 ao 6, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 3, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 6, Malaquias, capítulo 4, versículo 4, já no Novo Testamento, Mateus, capítulo 19, versículos 7 e 8, Marcos, capítulo 10, versículos 3 ao 5, Atos, capítulo 3, versículo 22, Romanos, capítulo 10, versículo 19, entre outros, e aqui eu nem esgotei as demais evidências externas de livros que estão no cânon que corroboram para que a autoria de Deuteronômio seja uma autoria mosaica. Mas por que eu estou tocando nesse assunto sobre autoria? Porque é um debate acalorado, um debate acadêmico que existe quanto à autoria do livro de Deuteronômio. Existe um amplo debate acerca de análise, principalmente das partes narrativas do texto, e muitos bons estudiosos, muita gente boa, muita gente honesta biblicamente,
chega a ponto de considerar uma hipótese documental dessas partes. Ou seja, nem todos concordam que todo o livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. Não existe alguém batendo um martelo, se assim a gente pode dizer, chegando a uma afirmativa final quanto a esse assunto. É de fato um debate que acerca dele daria um outro vídeo muito extenso, seria um tema de um vídeo à parte, mas o que academicamente pode se concordar é que Deuteronômio com certeza passou por uma edição, ou seja, passou por uma edição em relação aos escritos originais em um primeiro momento. Isso é praticamente concordância entre todos. Agora, é claro que vão existir divergências em termos da autoria ser totalmente de Moisés. Muita gente boa defende isso, muita gente boa defende essa hipótese documental, e independente disso, a maioria considera que no mínimo Deuteronômio passou por esse processo de edição, que daria um outro vídeo à parte tentando explicar também como e por que ocorreu essa edição. Portanto, apesar de tudo, o que a gente pode considerar é que o livro de Deuteronômio traz consigo um aspecto de recapitulação, de repetição, e ele pode ser considerado um resumo da própria Torá. Então, esse livro compõe os 5 livros da Torá, e por muita gente boa, honesta, e eu até concordo muito com essa formulação, o livro de Deuteronômio ele é considerado como se fosse um resumo dos 4 livros anteriores. É uma repetição. Essa alusão vem à tradução do nome do livro, Segunda Lei, ressalto novamente, não sendo uma segunda lei antagônica, diferente da primeira, se assim a gente pode dizer, mas uma espécie de recapitulação de tudo que Deus ordenou de forma pactual, na forma em como se relacionar com o povo que ele escolheu até ali. O livro de Deuteronômio, por exemplo, talvez por causa disso, é um livro muito respeitado nesse sentido. Ele é o livro mais citado dos livros do Pentateuco no Novo Testamento. Existem mais de 44 ocorrências onde o livro de Deuteronômio é citado. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, um dos relatos de Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, a gente percebe mais de uma citação de Jesus citando o livro de Deuteronômio. E entre outros, o livro de Hebreus cita muito o livro de Deuteronômio, epístola que nós não conhecemos o autor de epístola de Hebreus, cita muito Deuteronômio, entre outros. É o livro mais citado no Novo Testamento dos que compõem o Pentateuco. Isso não faz dele mais importante do que os outros livros do Pentateuco, de forma alguma, mas traz a ideia de que, assim como os outros são tão importantes, o livro de Deuteronômio, apesar de ser uma espécie de uma repetição, não perde a sua importância e o seu lugar para nós cristãos como importância. Esse livro de Deuteronômio, por exemplo, ele foi a base para o judaísmo se reerguer após o traumático exílio que aquele povo passou. E para nós não é diferente, é um livro extremamente encorajador, um livro extremamente explicativo, um livro extremamente pedagógico para a vida cristã e para o nosso conhecimento e crescimento na fé. Sendo assim, eu espero ter te ajudado com essa série de 6 vídeos. Nos aguarde para as próximas e que Deus te abençoe. Se você entende que teologia é para você, teologia é para mim, a gente tem que compreender e concluir junto que teologia é para todos. Deus abençoe.